Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo. Glória a Deus. Hoje é dia 21, nós estamos no projeto lendo Provérbios. Louvado e agradecido seja Deus. Hoje é dia 21. Aleluia! É importante meditar na palavra de Deus. Tem dias que nós acordamos e queremos nem levantar da cama, com dores, com desespero. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. A cada manhã Jesus Cristo está conosco, ao teu levantar e ao teu deitar, Ele está com você. Porque Ele fala mesmo assim na palavra dele: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas aí você pode pegar e falar assim, mitoso, mas a palavra de Deus diz que Ele ia subir aos céus para sentar à direita do Pai. Só que também Ele falou: eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Provérbios 21 fala assim: como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos próprios olhos, mas o Senhor sonda corações, exercita justiça e juízo, é mais aceitável ao Senhor que sacrifício. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável do que sacrifício. Olhar ativo e coração orgulhoso é lâmpada do perverso, são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, a pobreza. O trabalhar por adquirir tesouros com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência do perverso os arrebata, porque recusa praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rinchosa na mesa da casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. O justo considera a casa do perverso e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamarão e não será ouvido. O presente que se dá em segundo abate a ira, e a dádiva em sigilo. Uma forte indignação pratica a justiça, e é alegria para o justo, mas o espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem ama o prazer empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso, servo de resgate, o perverso,
serve de resgate para o justo e para os retos. O preferido, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher inchosa e irúcuda. Tesouro desejável é azeite, há na casa do sábio, mas o homem sensato os desperdiça. O que segue a justiça é a bondade, achará a vida, a justiça e honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza. Em quem ela confia? Os que guardam a boca, a língua guarda a sua alma da angústia. Quando ao soberbo e presumido, zombador em seu nome, procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejado, porque as suas mãos recusa trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo a nada retém. O sacrifício do perverso já é abominação, quanto mais oferecedor com intenção maligna. O testemunho falso perecerá, mas a auricular falará-se como ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria e nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Quando ele começa a falar conosco, o Espírito Santo é bom. A palavra já começa assim: como ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Então isso é só o rei? Não, não é só o rei. Como ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Assim pode ser isso até o seu coração. Este, segundo ao seu querer, inclina todo o caminho do homem, é reto aos seus próprios olhos. Aos seus próprios olhos o teu caminho está sendo reto. Mas o Senhor sonda o coração. O Senhor sonda o coração de todo mundo, seja justo ou injusto, seja ímpio ou crente. Ele sonda o coração de todos. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele contempla tanto os bons quanto os maus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sabe, o inimigo, ele coloca na sua vida coisas, não vai pensando você que o inimigo ele vai entrar destruindo tudo. Ele coloca coisas doces e desagradáveis, depois que ele está ali naquele momento, ele pega e destrói tudo. Então eu quero deixar uma palavra para você, se você está sentindo, está sendo influenciado por obra maligna, desejos do coração, vontade de beber, vontade de fumar, sabe, quando eu fumava, vinha aquela vontade assim, falava assim, fuma. Eu não queria, eu estava já com nojo, papuçando cigarro, mas falava, fuma. Era tipo um comando que mandava no meu subconsciente. Então, o diabo bloqueou a minha mente, isso acontece. O diabo bloqueia a mente, os espíritos malignos bloqueiam o nosso pensamento, bloqueia nós direcionarmos para a coisa de Deus. Então tudo que nós vemos da palavra de Deus se torna inaceitável para nós,
Porque o diabo nos influencia. Ele começa a nos influenciar para fazer coisas erradas e desagradar a Deus. E na medida que nós desobedecemos a Deus, o Espírito Santo se afasta de nós. Porque aí a gente já começamos a ir para a festa, para a balada, para a droga, para a bebida. E aí o inimigo encosta. Aí quando o inimigo encosta e incorpora na pessoa, ela traz a destruição para dentro da casa da pessoa, para dentro do casamento, por família. Seja feito inimigo enviado por obra de macumba, por obra de feitiço, por obra de ocultismo. Isso acontece. Ou quer seja o inimigo está na linhagem da família, Deus de gerações passadas. Amém, meus amados irmãos? E ele continua falando a palavra de Deus, que é mais interessante também, que fala assim, ó. Trabalhar por adquirir tesouros com a língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusa praticar a justiça. Então quer dizer o quê? Que a violência da pessoa perversa, que não tem Deus no coração, que não quer Deus no coração, os arrebata, quer dizer, os mata, porque recusa a praticar a justiça. A justiça nada mais é de que praticar as coisas de Deus, dar ouvido às coisas de Deus. O que é ouvir as coisas de Deus? Deus deixou alguns mandamentos para nós seguirmos. E no decorrer da Bíblia, quando a gente vai lendo, a palavra de Deus diz para a gente ser manso, humilde, caridoso, companheiro, para a gente ser amigo, não falar mal das pessoas. Tem um certo tipo de direção que o Espírito Santo nos conduz para nós fazermos, para não abandonarmos a Deus, para nós estarmos diante da presença dEle, praticar a justiça, e não praticar a violência, e sim a justiça. Se nós começarmos a praticar a justiça, lá no livro de Gênesis, capítulo 6, vai falar que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem voltou para sua ignorância, violência, para sua vontade. E Deus falou: vou destruir todos, vou destruir aves, vou destruir todos os animais, répteis, e o ser humano, porque eu me arrependi de ter criado o homem. Mas o Senhor achou graça em Noé. Então quer dizer que Noé praticava a justiça de Deus. Noé ouvia a palavra de Deus, que os seus antepassados, que os seus pais falaram para ele: seja justo, pratique o bem, não tenha balança enganosa. E foi falando para ele o que eles ouviram no decorrer do início. Então ele achou graça diante de Deus, Deus achou graça diante dele e o salvou, ele e a sua família. E você? Deus tem achado graça em você? Mitoso, tem, porque Deus tem me abençoado. A bênção de Deus não significa que nós estamos sendo aprovados diante de Deus. Deus me abençoou muito na minha vida, nunca me deixou passar fome, nunca me deixou faltar desemprego, sempre teve o dinheiro para mim, pagar minhas dívidas, pagar minhas contas, mas eu não estava de acordo com a vontade de Deus, porque eu bebia, fumava, eu fazia tudo de errado, eu era ignorante, arrogante, prepotente, achava que era do meu jeito. Eu não estava diante de Deus da forma que deveria. Mitou, você está agora? Eu não sei, eu estou passando por provações, passando por coisas diante de Deus, para mim ser aprovado diante dele, porque ele sonda, aqui nós lemos, porque o Senhor sonda o coração. O Senhor está a sondar meu coração para ver se eu estou praticando a justiça, se eu estou de fato diante dos olhos do Senhor, se eu posso sim ser aprovado diante de Deus. Da mesma forma é com você, meu amado irmão, da mesma forma é com você, minha amada irmã. Deus sonda o nosso coração, então nós não podemos ter línguas falsas,
línguas enganosas, tanto seja conosco, tanto seja com alguém da nossa família, tanto quer seja com alguém, com Deus. Às vezes falamos, Deus, se Deus fizer isso, eu não faço isso. Se Deus fazer isso, eu não faço isso. Pela misericórdia Deus faz, mas você não faz. Então nós não podemos ser assim. O Senhor Jesus Cristo nos exorta. Então ele continua: tesouro é caminho, tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do homem, do honesto. Então quer dizer, o caminho do homem, capítulo 21, versículo 8. Então quer dizer, Provérbios, se o caminho é tortuoso, o caminho do homem que carrega culpa, quais são essas culpas? Eu não sei. Cada um sabe a sua culpa, como se diz o ditado popular, cada um sabe a sua culpa no cartório. Então tortuoso vai ser esse caminho, mas reto é o proceder do honesto. Então temos que praticar a honestidade. O Senhor fala para nós praticarmos a honestidade. Se nós praticarmos a honestidade, estamos praticando a justiça. Se estamos praticando a justiça, nós não vamos ser arrebatados e levados para o inferno. Porque o justo jamais há de mendigar o pão. Então isso é muito interessante. Versículo 10. A alma do perverso deseja o mal. O que é perverso? Tudo aquilo que pratica perversidade. Desejos imorais, perversidade diante de Deus, masturbações, filmes eróticos, é tudo perversidade diante de Deus, é deixado o desejo das paixões. E você pode dominar isso sim, porque Deus te constituiu como cabeça, não por cauda, né? E aí ele continua: a alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão, né? Quanto ao escarnecedor, é castigado, e o simples se torna sábio. E quanto o sábio é instruído, recebe conhecimento. Se torna sábio, seja conhecimento. Tem a instrução divina de Deus, tem instrução da parte de Deus para a sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história, sim, não só aqui no mundo, não só aqui nesse mundo visível que nós vemos, não só aqui nesse invisível, mas no mundo invisível, o mundo ao qual está, o Senhor falou: meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, eu ia enviar uma comitiva, eu ia enviar 3 anjos para destruir tudo. Eles não iam deixar eu ser entregue nas mãos daqueles que me perseguem. Sabe, meus amados irmãos, o Senhor está a sondar o seu coração, está a sondar você, mas você pega e fala: mas eu estou passando por tanta coisa. O pecado nos afasta de Deus. Quando nós abrimos brecha, o inimigo entra e começamos a passar por sofrimento. Então, meu amado irmão, eu quero deixar isso para você. Eu não estou falando que eu sou melhor do que você. Eu estou tentando. Não está sendo fácil. Estou tentando ir para um caminho melhor. E quero te convidar a ir comigo também para esse caminho, que é o caminho da salvação, da justiça. É o caminho de Deus, é o caminho a qual nós vamos entrar no reino dos céus. É esse caminho que nós vamos para Nova Jerusalém. Então eu quero te convidar ao Espírito Santo fazer parte da sua vida. No versículo 6 de Gênesis, nós vamos deparar que o Senhor falou assim: vou retirar o meu espírito do homem por conta da maldade. E ali Deus tirou o Espírito Santo do homem, não deixou mais o homem ter o Espírito Santo. Acerto Noé, porque ele procedia bem diante do Senhor. Como assim, mitoso? Deus projetou a Noé fazer a arca para salvar os animais. Então ele era instruído pelo Espírito Santo.
como o homem perdeu o Espírito Santo e deixou a praticar o mal, Deus destruiu todos eles. Lá na frente, quando Jesus Cristo vem, ele fala, vou subir, vou enviar o Espírito Santo. Atos 2. Ele derramou o Espírito Santo sobre todos nós. Joel, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todo servo e serva. Lá no livro de Joel está escrito desta forma, que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito Santo dele. Então o Espírito Santo de Deus está a nos sondar. Quando praticamos injustiça, quando praticamos maldade, quando pensamos em maldade, o Espírito Santo se afasta, porque o Espírito Santo é santo, ele não habita em tempo que faz o mal. Então nós dependemos, nós precisamos o máximo possível a não irar, o máximo possível de não entristecer o Espírito Santo, porque se entristecemos o Espírito Santo se afasta de nós e nós começamos a atender a prática do mal. Mesmo que nós falamos, eu sou bom, só quem é bom é Jesus Cristo, e eu quero orar para Deus abençoar a sua vida. Meu Deus e meu Pai, bondoso e caridoso é o Senhor. Senhor, meu Pai, abençoa a vida dos irmãos que aí estão, Senhor, meu Pai amado, Deus de graça, Deus de força, pois só o Senhor, meu Pai amado, pode repreender todo inimigo que tem atacado esta vida, toda fraqueza espiritual, toda fraqueza, Senhor, meu Pai amado, física, toda fraqueza, meu Pai, mental. Cai por terra, Senhor, meu Pai, toda obra de macumba, toda obra de feitiço sobre esta vida. Cai por terra toda a inveja pelo poder e pelo sangue do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te renova aí onde você estiver. Que o Senhor Jesus te visita na noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, cai por terra todo mal. Deus, dá livramento, meu Pai. Dá livramento para essa vida. Dá livramento para esta família. Dá livramento para esta casa. Dá livramento do Covid-19, meu Deus amado, Deus de graça, Deus de força. Repreenda toda a obra do inimigo sobre esta família, pois operando Deus, quem impedirá nesta casa? Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus te dê virtude. Não afasta teu caminho, não afasta do Senhor. Leia a palavra de Deus. Estourando a 10 minutinhos que você lê um capítulo da palavra de Deus. Então escolhe um livro aí para você ler. Eu te aconselho a ler Provérbios. Mas se você quiser se aprofundar mais, vai nos evangelhos, né? Pega a criação, Gênesis. Eu gosto muito de Gênesis. Gênesis é muito interessante. Gênesis eu gosto logo da primeira. Eu gosto do Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí fala, porém a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aí você fala assim, mas por que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo? Eu não quero saber. Eu só sei que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E assim se fez. E passou o primeiro dia. Eu acho interessante, eu acho gostoso isso. A palavra, só são 66 livros. Se você ler, se você se dispor, Salmos, eu li aqui, abriu aqui, Salmos, vou pegar aqui, logo, Salmo 41, pega assim, bem-aventurado aquele que acode o necessitado, e o Senhor o livrará do dia mau. O Senhor lembra quando você acode o necessitado. Quando você estende a mão para alguém que precisa, o Senhor lembra, porque aqui está escrito, o Senhor o livrará no dia mau. Aí no versículo 2, o verso 2, o Senhor protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Não o entregará à discrição do seu inimigo. Então quando a gente começa a ler, a se aprofundar na justiça de Deus, nós começamos a viver uma vida melhor. Nós passamos a viver algo maravilhoso de Deus. Às vezes você está preocupado aí, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim. Não, deixa o Espírito Santo te mudar. Meu amado irmão, minha amada irmã. Deixa o Espírito Santo começar a sondar o teu coração.
Deixa o Espírito Santo começar a ministrar o teu coração. Você tem que permitir. Aí você pega e fala assim, todos, mas para mim aceitar Jesus eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar. Ó, não é necessário você parar, mas é bom que pare logo, antes que morra. Né? Antes que venha a doença, então para logo. A palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas vos enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo é buscar Ele na leitura, é ouvir a palavra de Deus. Então, eu não sei ler, tem a Bíblia falada. Nesses dias que houve esta pandemia sobre este mundo, nós devemos voltar o nosso coração para Deus e nos entregar inteiramente para Ele, porque toda a honra, toda a glória pertence a Deus, porque nós devemos e nós vamos adquirir favor do Senhor. Mas se nós não estivermos debaixo da presença de Deus, você pode falar, mesmo eu vivi esse tanto de tempo, mitoso, sem ler a Bíblia. Pela misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos vivos. Eu tenho promessa, mitoso, eu não vou morrer. Mas se você desobedecer, se você não focar na presença de Deus, para fazer a presença de Deus, vai morrer sim. Vai morrer sim. Porque tem que fazer. Eu tenho promessa, eu não morro. Vai passar por sofrimento, vai sofrer. E se não ouvir a voz de Deus, se não ouvir o que Deus fala, e o que Deus fala é bem notório. Eu vou abrir a palavra e Ele vai falar aqui conosco. Ó, aqui ó, Deus é tremendo. Oséias capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra o habitante da terra, porque não há nela verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é prejura, mentira, mata, furta e adultera. E há arrombamento e homicídio sobre homicídio, porque a terra está de luto, por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece como os animais do campo, e como as aves dos céus, até os peixes do mar perece. Isso aqui, Deus falando com a gente. Eu só apenas abri a palavra de Deus e Ele trouxe esta revelação para nós. Achar que a palavra de Deus não se renova a cada manhã é tolice nossa. A palavra de Deus fala conosco, não é assim que está acontecendo na terra, não é isso que está acontecendo nos dias de hoje. É arrombamento, é homicídio, não tem verdade, acabou-se o amor. Não é isso que está acontecendo e Deus tem uma contenda contra nós, porque nós estamos praticando isso. E nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Para Deus, para que Deus possa nos perdoar. Nós nos humilharmos diante dEle para que Ele nos perdoa por conta desta maldade que praticamos contra o que Ele criou, contra o que Ele fez, o que Ele formou. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que te dê graça, que te dê renovo em nome de Jesus Cristo. Receba a paz de Deus na sua vida, receba a paz de Deus na sua família. Até aqui foi a palavra que Deus colocou no meu coração para passar para os irmãos. Fica firme, não endureça seu coração. Deixa o Espírito Santo te sondar. Lembra que nós lemos no início de Provérbios. O Senhor sonda o coração. O coração seu é sondado pelo Espírito Santo. Amém? Fique na paz.